Alô? Deixa eu iniciar a gravação para vocês. Aqui o pessoal vai entrando aí. Deixa eu pegar a guia do Moodle que eu atualizei. Tá? As aulas para vocês da última sexta-feira, elas estão aqui. Eu coloquei para vocês já na parte dos avisos, aqui para baixo. E o link para os... O link para os... Para o arquivo UCF, que vocês têm que entregar para o projeto 1. Então, o projeto 1, para os arquivos em VHDL, tem um arquivo também UCF. Então, tem 5 arquivos em VHD e um arquivo UCF. Esse arquivo UCF, ele estava descrito aqui nos requisitos para as APNP em uma videoaula Gerencie sua onde equipe e vocês distribua as tarefas iriam como quiser pegar, com Runhanit. Quer ver as etapas? Use a visão Kanban. onde vocês iriam pegar ele para adquirir ele nessa videoaula aqui. Aí essa videoaula ia falar o link desenvolvimento dele também, algum para vocês pegarem e adquirirem esse arquivo UCF. Era esse link aqui antigamente. Era reference.dagilentinc.com, que era o link ou endereço do link de referência para o kit de desenvolvimento da Dagilant Inc. Esse kit de desenvolvimento era o kit de desenvolvimento da Nexus 3, que era esse kit aqui, ó. Ou essa placa aqui de desenvolvimento Nexus 3, que era chamada e fabricada pela Dagilant Inc., que é um ramo da National Instruments, que fabrica esses kits de desenvolvimento, que são sistemas embarcados para lógica reconfigurável. E eles utilizam dispositivos de lógica reconfigurável da Xilinx, que é um projetista de dispositivos de lógica reconfigurável, de FPGAs, né? São dispositivos de lógica reconfigurável. Então, o sistema embarcado que a gente utiliza para lógica reconfigurável é esse daqui, ó, que é chamado Nexus 3. Daí a referência para ele, ou o material de referência que a gente encontra para ele, era nesse site aqui, nesse endereço aqui, ó, store.dagilentinc.com. Eles atualizaram o link para ele para outro endereço diferente desse daqui. Daí antes estava para esse endereço aqui, eles atualizaram agora para outro endereço. Aí eu passei para outro endereço diferente, que é esse daqui agora, tá? Então no vídeo aqui está desatualizado, eles mudaram, passaram para esse endereço agora. Vai ser esse daqui, tá? Aí eu passei para aquele endereço agora.
Então passou a ser esse endereço, dagilente.com/referência, Programmable Logic e Nexus 3. Então mudou o endereço para esse daqui. Então, nesse meio tempo, esse ano, eles mudaram para esse endereço aqui e não é mais aquele lá. Então, ficou desatualizado aqui, ele passou para ser esse daqui. Então, vocês vão adquirir aquele arquivo nexus3.ucf aqui, ó. A partir desse endereço agora. Então, você não obtém mais aquele arquivo nexus3 a partir daquele endereço do vídeo. Vai ser a partir desse endereço agora. Então, eu coloquei o link direto ali. O manual de referência também desse kit de desenvolvimento, ele está aqui. Antes era para um arquivo PDF, agora está para uma página também, então HTML. Então, quem quiser saber mais sobre a plaquinha, ela está aqui. Traz a referência dela, que são os dispositivos periféricos que são conectados ao dispositivo de lógica reconfigurável. O dispositivo de lógica reconfigurável é esse chip que está no meio da placa. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. É esse chip aqui que está bem no meio da plaquinha, bem no meio do kit aqui. Então, esse é o dispositivo de lógica reconfigurável. Aí, os outros chips que estão ao redor dele aqui no kit de desenvolvimento ou no sistema embarcado, nessa placa aqui, são chips periféricos ou de sistemas periféricos que ele tem, que são dispositivos daí de auxiliares para eles. Então, são, por exemplo, chip de interface para rede Ethernet, que é ligado aqui, ó, a esse conector Ethernet. Então, serve para ligar a placa para comunicação em rede Ethernet. Então, o chip burro aqui, que fica para ele conectar e para dar comunicação em rede Ethernet. Então, você pode fazer ele funcionar como se fosse um servidor web, só para comunicação em rede Ethernet. Você pode ligar ele à rede para comunicação via internet. Você pode ligar ele também em um monitor de vídeo VGA, aqui, o conector VGA também. É direto a conexão VGA, então não tem um chip aqui VGA. Você conecta direto nos chips aqui, direto nos conectores aqui do chip do dispositivo de lógica configurável. Você também tem o conector aqui de interface USB host. Nesse caso aqui, o dispositivo de interface USB aqui é o microcontrolador da Microchip. O microcontrolador PIC. Então, esse daqui vai ser um dispositivo aqui do microprocessador do microcontrolador PIC. Você também tem aqui conectado direto aos pinos do dispositivo de lógica reconfigurável, chaves, 8 chaves, 8 LEDs também. É claro que as 8 chaves estão funcionando como entradas digitais e os 8 LEDs aqui como saídas digitais, né? Aos pinos do FPGA. Então, aos pinos que estão ligados aqui, as chaves estão configurados como entradas digitais. Aos LEDs como saídas digitais, né? Esses chips aqui são memórias daí, são memórias SRAM, DRAM, flash.
Aí 4 displays aqui de 7 segmentos. Tem um display aqui de 2 pontos, tá? Para funcionar como um relógio digital. Então você pode fazer ele funcionar como se fosse um relógio aqui digital aqui com 4 displays de 7 segmentos. Então pode funcionar como um relógio digital aqui, né? Vai funcionar como se fosse um relógio de horário aqui, né? De tempo real. E aqui você tem 5 push buttons, botoeiras, né? Push buttons que você aperta ali, ele volta ao estado normal dele, normalmente aberto, né? 5 push buttons normalmente aberto. E assim por diante, você tem 4 conectores modulares aqui, você tem um conector de alta velocidade aqui também, que você pode colocar aqui paralelo, né? E aqui você tem também conector UART, que você pode ligar aqui, você tem cristais aqui, osciladores, você tem um cristal aqui para o conector para interface Ethernet, outro cristal aqui de 100 MHz também para conectar os dispositivos, fazer circuitos sequenciais para o FPGA também. Então você pode ter outras séries de circuitos que você pode conectar aqui nessa plaquinha aqui, só nessa placa aqui, Nexus 3. Esse sistema embarcado feito pela Digilent, que você pode fazer. E aqui você tem um resumo nesse manual de referência aqui desses sistemas aí periféricos. Aqui você tem um resumo do que você pode fazer com esses sistemas periféricos aí. Aí você pode baixar também os manuais de referência ou os datasheets dos chips desses sistemas periféricos. Por exemplo, como você pode ligar aqui teclado nessas portas seriais que você pode ligar, na porta VGA, como é que você pode ligar o monitor de vídeo na porta VGA, como é que ele funciona, né? O princípio de funcionamento do monitor de vídeo e assim por diante. O conector de expansão de alta velocidade digital, conector de expansão digital de alta velocidade, as portas seriais, né? Os conectores seriais, você pode conectar, você pode fazer plaquinha, você pode fazer plaquinha de circuito impresso para conectar nos conectores modulares também. Outras plaquinhas filhas, né? Daughterboards para conectar nessa placa aí. Você tem alimentação externa para alimentar essas placas também, e essa placa aqui para alimentar elas, né? Caso não haja alimentação suficiente, não haja energia suficiente para alimentar ela, ela tem uma energia através dessa porta JTAG também, que é USB JTAG. Então tem uma série de possibilidades que você pode fazer com ela, né? Com essa placa aqui somente. Então é dessa referência que você pode pegar desse link aqui. Esse link traz a referência para essa placa aqui. Então já dá para vocês aqui esse arquivo. Só que esse arquivo aqui é o arquivo de pinagem dessa placa. Então esse UCF aqui que vai faltar para vocês é o arquivo de pinagem do FPGA, tá? Seria o arquivo de pinagem do dispositivo de lógica reconfigurável. Então, Nexus 3 Master UCF, o UCF quer dizer um Constrained User Constrained File, o arquivo de restrição do usuário. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o arquivo de pinagem do FPGA, ou o arquivo de pinagem do dispositivo de lógica reconfigurável. Seria essa
esse dispositivo de lógica reconfigurável aqui. Ele possui uma pinagem muito densa embaixo dele. Por quê? Para conseguir ligar esses diversos dispositivos aqui periféricos que ele tem, ele vai possuir mais de 250 pinos embaixo dele aqui. A pinagem que ele tem é chamada BGA, que é Ball Grid Array. Ball Grid Array é grade disposta de bolas, né? Quer dizer que ele não tem pinos propriamente ditos nesse chip aqui dele, desse dispositivo de lógica reconfigurável aqui. Ele vai ter pads. Pads são áreas para soldagem embaixo dele. Então você pode ver aqui que ele não tem pino para soldagem nele. O que ele tem são áreas de soldagem embaixo dele, na superfície inferior desse chip aqui. Aí essa área dele é na superfície debaixo dele. Nessa superfície embaixo dele, eles colocam bolinhas de solda, que são bolinhas bem pequenas, microscópicas. Aí embaixo dele, ele é um chip pequeno. Ele tem aproximadamente um pouquinho mais de... Ele tem um pouco mais de 4 centímetros quadrados de área. Aí nisso, ele vai ter mais de 250 pinos, ou 250 áreas de soldagem dele. 250, um pouco mais de 270 pinos para soldar, ou 250 pontos de solda nele. Aí nisso eles vão colocando esses 250 pontos de solda nele embaixo dele, ali. Para fazer isso, eles exigem uma máquina robótica de solda automatizada para colocar esses pontos nele e colocam esse chip nessa placa de circuito impresso aqui, inserem esse chip aqui nessa placa de circuito impresso, aí eles passam depois um jato de ar quente embaixo desse chip e depois um jato de ar frio para que endureça esses pontos de solda aqui na placa de circuito impresso, embaixo desse chip aqui. Para quê? Para que esses pontos de solda não grudem uns nos outros, para que não dê o curto-circuito nos pontos de solda. Esses pontos de solda são chamados de pad, que são áreas de solda daí. Então é o processo de solda avançado para soldar esse chip aí nessa placa de circuito impresso. Ele exige até um raio-x, uma máquina de raio-x para ver os pontos de solda certinho. Essas trilhas aqui de solda, para ver se ele está alinhado certinho com esses pontos de solda aqui dessas trilhas. Para ver se os pontos de solda desse chip aqui, eles estão alinhados certinho com os pontos aqui do chip, do FPGA, né, que é o dispositivo de lógica reconfigurável. Esse chip aqui, ó, o Spartan 6 XT6 SLX 16. Desse chip aqui. Então ele tem que ficar alinhado certinho aqui com a posição dele na placa de circuito impresso. Aí ele fica aqui alinhado certinho. Depois que ele está alinhado, ele fica aqui soldado bem certo. Se a solda não estiver certa, se der algum erro, aí para colocar novamente ou para corrigir, aí é outro processo de solda para corrigir novamente, retirar esse chip e colocar ele na posição novamente. Aí é outro processo de solda novamente, exige uma máquina especial para esse tipo de solda, que é a solda BGA, né? Outro processo de solda. Então é bem complexo novamente, né? Então é um processo de solda ali que é um processo de solda complexo, é para esse tipo de circuito específico, né? E fica novamente, né? Então é feito para processo de solda daí para compensar. Ele é caro,
é para processo de solda em massa, né? Para circuitos em massa, assim por diante, né? Então, vocês já têm a referência. Esse arquivo aqui, o CF também, vocês têm que pegar ele. A hora que vocês abrirem, vocês vão ver que ele vai mostrar pinagem, tá? Aí vocês têm que configurar também a pinagem. A pinagem que vocês vão utilizar e a que vocês não vão utilizar. A que vocês vão utilizar, vocês tiram ela do comentário, e a que vocês não vão utilizar, vocês mantêm o comentário. E deixam somente a pinagem que vocês utilizam sem o comentário. Aí deixam a pinagem, verificam a pinagem que será utilizada. Aí vocês podem verificar aqui toda a pinagem que está disponível para esse kit de desenvolvimento que pode ser utilizada, né? Já tem a pinagem, ou a simbologia que a gente fala para o FPGA. A simbologia seria o quê? O nome dos pinos relativos daí aos periféricos que serão utilizados. Ou seja, ao tipo de dispositivo que é utilizado daí relativo ao periférico que já é utilizado. Já tem a pinagem relativa, ou seja, o desenvolvedor da placa, dessa placa aqui, Nexus 3, já colocou o nome do pino relativo ao periférico que é utilizado para a placa. Já é relativo ao periférico que é utilizado para a placa, ele já colocou o nome relativo daí. Então, ele já deixou o nome do pino, que é ligado ao periférico relativo à placa que é utilizada. Então, dá para ver certinho lá o nome dos pinos. Aí, o pino, que é relativo à posição dele, né, no chip, ao periférico que é utilizado. Retornando aqui à página do Moodle, tem mais um link aqui da introdução à lógica reconfigurável. Esse link aqui, que é o próximo, seria de requisitos, tá? De teoria, tá? Introdução à lógica reconfigurável. Eu coloquei aqui, só que essa introdução à lógica reconfigurável, ela é mais a parte teórica. Daí ela fala sobre o princípio de funcionamento da lógica reconfigurável, o princípio da introdução à lógica reconfigurável, como surgiu a lógica reconfigurável, né? As figuras aqui tem que ajustar o tamanho delas, porque ela é baseada na apresentação inicial da lógica reconfigurável. Que seria essa daqui, ó. Essa está mais adequada, está aqui. Lá não saiu o tamanho das figuras lá, não ficou bom, porque a hora que passa para HTML, a hora que passa para a página da internet, ele perde a formatação das figuras, principalmente essas figuras aqui. As figuras JPG, ele perde a formatação delas. Então, essas figuras, ele perde a formatação para lá, a hora que ele passa para lá.
Ele ia pegar a apresentação dessas figuras aqui, que na realidade são portas lógicas RTL, lembrando eletrônica digital. Isso daqui está desatualizado também, porque, relembrando um pouquinho, não é utilizado isso daqui em eletrônica digital mais. Isso daqui era utilizado anteriormente, né? Que é uma tecnologia de porta lógica que não é utilizado, né? É utilizado hoje em dia FET, é utilizado transistor de efeito de campo, não é utilizado transistor bipolar. Então não é utilizado esse transistor aqui, que é o transistor bipolar, tá? É utilizado o transistor FET, transistor de efeito de campo. Por quê? Porque esse transistor bipolar, ele exige resistor para polarizar ele. O transistor FET não exige resistor para polarizar ele. O transistor FET, ele elimina esse resistor, tá? Daí o transistor FET, eliminando esse resistor, ele não precisa do resistor daí para integração. O resistor para integração, ele ocupa um tamanho grande no circuito integrado. Daí vai exigir um tamanho maior no circuito integrado. Então, o transistor FET, ele já exige um tamanho menor no circuito integrado. Então, o transistor bipolar já exige um tamanho maior no circuito integrado, então já não é utilizado por causa disso. O transistor FET também exige uma corrente de porta. O transistor FET utiliza a porta ao invés da base. Então, o transistor bipolar exige corrente de base aqui. Aqui é base. O FET exige a porta aqui, no lugar da base. Então, o FET não exige corrente de porta. Agora, o transistor bipolar exige base aqui, a corrente da base aqui, ó. Essa corrente da base, por isso que tem um resistor aqui na base. Agora, o FET não exige corrente na porta dele. Agora, o transistor bipolar exige corrente aqui na base. Por isso que tem esse resistor aqui na base dele. O FET não. Então, se você ligar um monte de transistores bipolares aqui e for comandar esse monte de transistores bipolares por um transistor bipolar só, a esse monte de transistores bipolares vão consumir uma corrente daí. Por quê? Porque eles vão ter um monte de bases ligadas nesse transistor bipolar só. Então, esses montes de bases vão consumir correntes. Daí, a soma dessas correntes daí, das bases desses transistores bipolares, vão dar uma corrente daí, grande. Então, vai dar uma corrente de consumo daí. Agora, o transistor FET não consome corrente, porque ele funciona pelo efeito do campo elétrico. Campo elétrico não é produzido pela corrente, é produzido pela tensão. Então, tensão não é corrente. Então, não tem consumo de corrente daí. Então, como não tem consumo de corrente, não tem consumo de potência, tá? Só corrente de fuga. Então, não tendo consumo de corrente, não tem consumo de potência, então já é uma grande vantagem em cima do transistor bipolar, certo? Outra vantagem do FET. Então, por isso que o FET é utilizado em cima do transistor bipolar. Então, essa é a grande vantagem do transistor bipolar. Eu coloquei aqui o transistor bipolar porque essa é uma tecnologia antiga, que é a RTL, tá? A porta lógica RTL. Então, aqui você nota a porta lógica RTL, aqui representa uma porta lógica identidade, uma porta lógica inversora. Uma porta lógica identidade é uma porta lógica inversora. Como é que é uma porta lógica identidade e uma porta lógica inversora, né? Aqui é assim, ó.
você polariza o transistor bipolar para ele funcionar como uma porta lógica. Para ele funcionar como uma porta lógica, ele tem que funcionar na região de saturação e na região de corte. Tá? Lembrando bem, recordando lá, eletrônica básica ou eletrônica geral, né? Transistor bipolar tem 3 regiões de funcionamento dele: região de saturação, região ativa e região de corte. Região de saturação e região de corte, ele funciona na eletrônica digital, como porta lógica, tá? Região ativa, ele vai funcionar como amplificador, o transistor bipolar, tá? Então, como amplificador, ele não vai funcionar para eletrônica digital, não presta. Então, ele só tem que funcionar na região de corte e na região de saturação para eletrônica digital. Então, ó, desse jeito aqui, ó, ele vai funcionar aqui, ó, 5 volts aqui, ó. Eu faço isso daqui, ó. Eu coloco essa chave aqui em 5 volts na base dele ou em 0 volts aqui, tá vendo? Daí nisso eu tenho que fazer ele passar em 5 volts para saturação na base dele e aqui em 0 volts para a região de corte, tá? Ele desse jeito, BC547, tá? Então, desse jeito aqui, ó, o resistor aqui de 560 ohms no coletor, de 47K na base, o BC547 aqui, ó, em 5 volts, aqui no resistor de 560 ohms, aqui, esse resistor aqui ligado no coletor dele, tem que passar para saturação, e aqui ligado no 0 volts de 47K na base, tem que passar para o corte, tá? Então, ligou aqui nos 5 volts, ele passa para saturação, tá? Aí o que tem que acontecer na saturação para esse transistor aqui entrar na saturação? O que tem que acontecer para ele entrar na saturação? Na saturação, o transistor bipolar, ele tem que pegar e a corrente do coletor tem que ser quase igual à corrente do emissor. Tem que ser praticamente igual à corrente do emissor. Ou seja, tem que ser praticamente um curto-circuito a corrente do emissor com a corrente do coletor, tá? Ou seja, o transistor aqui tem que ser praticamente um curto. Nesse caso, esse LED aqui, Y, ele vai acender, tá? Se esse LED aqui, Y, acender, esse LED Y' ele apaga, tá certo? Aqui, ó, tem um resistor aqui, então esse LED Y' apaga, tá? Porque quase toda a corrente aqui vem para cá. Depois, se eu pegar aqui, passar para cá, daí aqui, ó, ele pega aqui, vem aqui para 0, tá? Nesse caso, o transistor ele tem que vir para a região de corte, passa da região de saturação para a região de corte. Na região de corte, aí o transistor ele entra para o corte. Então, a região, quer dizer, a corrente do coletor para o emissor é 0. Então, o coletor para o emissor, ele se comporta praticamente como se fosse um circuito aberto. Ou seja, o transistor se comporta como se fosse uma chave aberta. Então, o LED Y aqui, ele apaga e o Y' ele acende. Ele acende meio fraco aqui, tá? Porque vai ter 2 resistências aqui de 560 aqui em série. Então, vai me dar 1.120 ohms. 1.120 ohms, tá? 1,120 ohms. Então, o LED aqui, Y' vai acender, tá?
Então, o LED Y apaga, o LED Y' vai acender. Tá? Então, o que acontece? Esse meu transistor aqui, ele funciona no corte e na saturação, como se fosse uma chave. Então, aqui, ó, essa minha chave aqui, ela funciona justamente como um interruptor. Para quê? Para ligar e desligar esse transistor aqui. Vai funcionar como um interruptor mesmo, para ligar e desligar esse transistor. Ou seja, essa minha chave aqui funciona justamente como se fosse uma chave para esse transistor aqui. Ou seja, é como se eu pegasse essa minha chave e ligasse ela aqui nessa fonte aqui. Vou ligar e desligar esse transistor e vou ligar e desligar esse transistor aqui. Só que, é claro, ela vai pegar e inverter o funcionamento desse transistor e vai funcionar direto para esse transistor. Vai ser uma chave identidade para esse transistor e vai ser uma chave inversa para esse transistor aqui. Vai inverter o funcionamento desse transistor e vai ser direto para esse transistor aqui. Aí eu posso fazer o quê? Aqui eu podia ligar essa chave direto aqui, tá? Eu estou ligando aqui só para mostrar o funcionamento desse transistor. Aí vocês vão ver depois o porquê que eu estou ligando aqui direto aqui no transistor. Eu estou ligando no transistor, não estou ligando direto a chave aqui, tá? Aí eu posso estender o funcionamento dessa chave e fazer uma lógica com ela. Fazer uma lógica quer dizer o quê? Eu posso ligar daí em série e em paralelo. Em série e paralelo é isso daqui, ó. Fazer a lógica daí de ligação dela, ligar em série e em paralelo. Daí em série eu posso ligar ela assim, ó. Ligar em série duas chaves. Daí eu ligo aqui, ó, em série ela. Ligo em série o coletor com o emissor e ligo em paralelo, ó, coletor com coletor, emissor com emissor. Dessa forma aqui, daí eu faço essa lógica aqui, ó. Daí ligando em série eu tenho duas entradas, A e B, e paralelo também, duas entradas, A e B. E uma saída, tá? A e B ali, ó. Daí tem uma lógica, em série e em paralelo, A e B. Eu tenho duas lógicas aqui, uma lógica aqui em série e outra lógica em paralelo, A e B, A e B. Aí, anteriormente, eu tinha outra lógica aqui também, ó, a lógica identidade e outra lógica em paralelo, só que com uma entrada só, né? Tá ali, ó. A e B. Aqui, eu vou ter outra lógica também, tá? Se eu tirar daqui em paralelo com o coletor, eu tenho uma lógica inversa também, tá? Se eu tirar daqui, da mesma forma que tirar aqui do coletor daqui, um resistor de 560, tá? Aqui, em paralelo aqui, com esses dois transistores aqui, um outro LED, eu vou ter também uma não e aqui em paralelo com o coletor desses dois transistores aqui, o outro resistor de 560 ohms em paralelo, eu vou ter também uma não O, tá? Então aqui eu também tenho uma não E aqui eu também tenho uma não O. Aí tem em paralelo, tá? E aqui eu faço o quê? Se eu pegar aqui e fizer aqui uma chave e colocar aqui A e B, fizer aqui o chaveamento, colocar A aqui, aí eu faço a lógica aqui, A igual a 1, daí eu tenho o LED Y não acende. A igual a 5, o LED Y não acende. B igual a 5, o LED Y não acende. Aí A e B igual a 5, LED Y acende. Daí aqui A igual a 5, a LED Y acende. B igual a 5, o LED Y acende. A e B igual a 5, o LED Y acende. Então tem essas
Tem essas lógicas, né? Daí que vem a lógica booleana, né? Aí, se eu quiser pegar e tornar, e partir daqui e tornar daí essa porta lógica aqui universal a partir dessa daqui, né? Aí eu utilizo esses mesmos transistores aqui como chave. Se eu quiser pegar e transformar essa porta lógica nessa daqui, é só eu pegar e utilizar os mesmos transistores ali, ó. Eu pego aqui essa ligação aqui, ó, e faço isso daqui, ó, transformo nessa daqui. É só eu pegar aqui o coletor desse transistor e ligo aqui no coletor desse e pego essa ligação aqui, ó, o emissor desse transistor, tiro essa ligação aqui e coloco nesse. Então eu faço isso daqui, ó, ligo essa ligação aqui para cá e pego essa ligação daqui e trago para cá. Então pego uma ligação aqui, ó, e passo para cá e pego essa ligação e passo para cá. E essa ligação aqui eu mantenho também, tá? Essa ligação aqui eu tenho que manter porque está aqui, ó. Ainda está aqui, tá? Eu pego essa ligação aqui e mando para cá, ó. Faço isso daqui ainda, tá? Então eu faço isso daqui, ó. Tá? Aqui e aqui. Aí faço uma chave ali, coloco uma chave ali. Com os mesmos transistores, tá? Ali, ó. Então eu coloco mais 3 transistores. Aqui, aqui e ali. Só que daí esses 3 transistores eu utilizo para configurar a minha ligação. E os outros 2 transistores é para processamento dos dados, tá? Para processar os dados. Os outros 3 transistores é para configurar ou para mudar a minha ligação. Então eu mudei aqui, ó. Os outros 2 transistores que ficaram ali é para processar os dados, que é o A e o B. E os outros 2 que ficaram é para mudar a minha ligação, para configurar a minha ligação. Então tá ali, ó. Ó, esses transistores aqui, ó, são para configurar a minha ligação. E os outros 2 é para processar os dados. Então eu tornei o meu circuito configurável e ali os outros 2 transistores ficaram para configurar a minha ligação. Tá vendo? Ali, ó. Então eu tornei o meu circuito configurável. Então eu posso configurar o meu circuito utilizando os mesmos transistores para a porta lógica. Já que o transistor para a porta lógica ele é chave, então eu posso utilizar essas chaves aí para transformar os meus circuitos também em circuito de porta lógica. Só que esse circuito aí ele é transformável em porta lógica E e OU, né? Só que, como eu falei ali, o circuito não você obtém daqui, né? Você obtém para cá, tirando uma ligação para cá e para cá. O circuito não e não OU, eles são portas lógicas universais. Porta lógica universal quer dizer o quê? Que você pode obter qualquer circuito lógico a partir de uma porta lógica. É só você pegar e combinar elas. Se você combinar elas e o número delas, quer dizer o quê? Que você pode obter qualquer circuito lógico que você tem, qualquer circuito digital que você quer. Então, se você pegar um monte de circuitos, um monte de circuito não E, e ligar eles, você pode pegar e obter qualquer circuito digital que você quiser. Se você pegar um monte de circuito não ou e ligar eles, você pode obter qualquer circuito digital que você quiser. Então é só você pegar um monte de circuito não E ou um monte de circuito não ou e fazer e combinar as ligações entre eles. Então o que você tem que fazer? É combinar a ligação entre eles daí.
Então, fazer isso daqui, ó, pegar um monte de circuitinho desses aqui e fazer a ligação entre eles. Mas e como é que você faz a ligação entre eles daí? Então, você tem que pegar circuitos desses daqui e fazer a ligação entre eles. Então, você tem que combinar a ligação entre eles também. Então, os circuitos básicos que vocês têm pode variar, tá? Então, você pega um monte desses circuitos básicos, que são esses daqui, ó. Aí você chama eles de blocos lógicos, tá? Dependendo do fabricante, eles chamam eles de blocos lógicos, ou de elementos lógicos, ou de circuitos lógicos. Eles chamam também de fatias lógicas, eles dão o nome que eles querem daí, dependendo da tecnologia que eles utilizam. Eles pegam esses elementos lógicos aí, esses blocos lógicos, e utilizam chaveadores para efetuar a ligação entre as entradas e as saídas desses elementos lógicos, desses blocos lógicos. Aí esses chaveadores vão efetuar essas ligações daí entre esses blocos lógicos, entre esses elementos lógicos. Aí eles fazem essas ligações configuráveis entre esses elementos lógicos. Só que é claro, quanto mais elementos lógicos você tiver, mais elementos de ligação configuráveis você vai ter. E mais complexa vai ficar a tua ligação configurável, ou os teus elementos de ligação configuráveis. Você vai ter isso daqui, ó. Se você tiver um circuito lógico configurável de uma saída e duas entradas, aí você vai ter dois elementos de ligação ou dois chaveadores lógicos configuráveis. Somente, né? Porque daí vai ser simples a ligação, né? Se você já tiver dois blocos lógicos configuráveis de duas entradas e uma saída, cada um configuráveis, aí você já vai ter 8 elementos de ligação configuráveis. Se você já tiver 3 blocos lógicos configuráveis, se você tiver 3 blocos lógicos configuráveis de duas entradas e uma saída, cada um, você já vai ter 18 chaveadores de configuração para elementos de ligação, né, configuráveis. Dispostos nessa matriz aqui, né, de 3 colunas e 6 linhas. Quer dizer, vai aumentando aí exponencialmente de acordo com o número de entradas e de saídas, né? Se você tiver mais saídas daí que seriam complementares ou mais saídas disponíveis nos blocos lógicos ou mais entradas daí, aí maior a complexidade do circuito de conexão, de interconexão configurável. Então, quanto maior a complexidade dos circuitos lógicos configuráveis, e quanto maior a complexidade também dos circuitos de interconexão configuráveis, maior vai ser também a dimensão dos circuitos de interconexão e dos circuitos lógicos também. Aí a tecnologia desses circuitos lógicos aqui, configuráveis, e dos circuitos de interconexão também vai variar.
Aí você tem outras tecnologias aí que são disponíveis, né? Você tem, por exemplo, a LUT, você tem a tecnologia de bloco de interconexão, bloco de chaveamento e assim por diante. Ok? Maiores dúvidas aí, então. O seu. Você rodou no. Você rodou no Windows 10? Foi, professor. Você baixou qual versão? Aqui o senhor falou no vídeo que é para Windows 10. Hã? Aqui é para Windows 10. Ah, mas você baixou a última? No vídeo o senhor mostra que tem uma que é para Windows 10 e tem outra que eu acho que é para Windows 7, alguma coisa assim. Aí você baixou para o Windows 7, né? Não, para o Windows 10. O meu Windows é 10? Para o Windows 10. Isso. É que você viu que para o Windows 10 lá tem que baixar uma máquina virtual, né? Ah, tá. É por isso então. Aham. Você viu que baixa uma máquina. Se quiser, você pode baixar essa para máquina virtual. Só que para máquina virtual, ele vai rodar numa máquina virtual Linux. Tá? Aí você roda numa máquina virtual por Linux. Aí, se você tiver uma máquina virtual já, você roda nessa máquina virtual por Linux. Tá? Aham. Se você não tiver, aí você coloca opção para rodar nessa máquina virtual daí. Uhum. Aí você pode rodar nela daí, tá? Então eu vou tentar então, e aí qualquer coisa eu mando e-mail pro senhor. Aham. Só que daí, se Beleza. você não quiser, você baixa uma outra versão, que ele roda daí na versão pro Windows 7, aí você coloca na, só que você coloca na chamada, no atalho lá, para ele chamar numa outra versão no atalho da área de trabalho, você coloca numa outra versão da chamada pro lá do diretório das Linux, tá? Que você tem que modificar. Tá bom então. Só tem uma biblioteca gráfica lá que ele chama, que não dá certo daí no diagrama esquemático. Beleza, então eu vou tentar e aí qualquer coisa eu falo com o senhor. Aham.